Goiás! Fala, meu empreendedor! Como é que você tá? Tudo bem? Aí, ó o modão. Ó o modão. E aí, tudo bem? Olha só, eu tava aqui ouvindo uma música. Um pouco antes eu tava conversando no telefone com um empreendedor amigo e a gente tava falando sobre a dificuldade que as empresas têm de controlar suas finanças. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês. Espera aí que eu vou tirar essa música aqui. Ô modão bom, espera aí. Opa, vamos começar então agora. Como eu estava dizendo, estava falando no telefone aqui com um amigo empreendedor sobre a dificuldade que as empresas têm em controlar, fazer gestão financeira, de montar o fluxo de caixa, de controlar exatamente quanto que entrou, quanto que saiu, saber diferenciar a venda da entrada do dinheiro, né, do faturamento, porque hoje em dia muitas vendas são feitas no cartão, parcelados, e as compras são parceladas, né, as vendas são parceladas, e muitas vezes o empreendedor, o empresário não sabe calcular corretamente, não sabe jogar a sua receita e a sua despesa no fluxo de caixa e confunde receita, quer dizer, o dinheiro que entrou, com venda. Então isso é um perigo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí eu resolvi então gravar aqui uma aula, estava conversando com ele justamente sobre esse assunto hoje, sobre fluxo de caixa. E eu queria saber se você tem problema com isso também na sua empresa, se você tem dificuldade de controlar o seu fluxo de caixa, de fazer um controle financeiro na sua empresa. Eu resolvi então gravar esse vídeo. Vou aqui disponibilizar essa aula, vou gravar uma aula aqui para você entender o que é o fluxo de caixa, como funciona e como isso pode te ajudar, tá bom? Então eu vou disponibilizar aqui nos canais, nas nossas redes, no YouTube, no Instagram, e você fica à vontade aí para poder assistir quantas vezes quiser, conteúdo totalmente gratuito, tá bom? Informativo, para você poder aplicar isso na sua empresa, ok? Então o tema de hoje, dentro do processo de gestão financeira, é fluxo de caixa, tá bom? Vamos dar início então, mas antes disso, eu sei que eu vou te ajudar com isso, vou te ajudar e quero te ajudar muito com isso. Minha intenção é ajudar muitas pessoas com esse tipo de informação, para que cada vez mais as pessoas possam conscientizar-se sobre a importância de ter um controle financeiro, de otimizar, de melhorar a gestão da sua empresa, tá bom? Então, para a gente poder, para que eu possa te ajudar cada vez mais, me ajuda também, aproveita aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu comentário, qualquer coisa que você queira saber, se você tiver algum tema para eu poder tratar em algum outro vídeo, deixe o seu comentário aí, que eu vou responder, tá bom, as suas questões com outro vídeo. Minha intenção é fazer cada vez mais vídeos para poder ajudar vocês. Tudo bem? Então vamos começar, pessoal? Vamos lá! Hoje o tema é gestão financeira, fluxo de caixa. Afinal, o que é o fluxo de caixa? Para que serve o fluxo de caixa, né? E como utilizar o fluxo de caixa na sua empresa? Pessoal, a maioria das pessoas que me procuram, são empresas que têm dificuldade de controlar e está com dificuldade financeira. Mas por que isso acontece? Será que o problema é do mercado, o problema é no setor de vendas, o problema é no posicionamento da empresa? Às vezes até é, mas eu vou dizer para você, uma coisa eu te garanto, a maioria dessas empresas, elas não faziam uma boa gestão financeira, elas não faziam controle financeiro, não controlava ali, não fazia o seu fluxo de caixa, não montava o seu demonstrativo do resultado no final do mês, não fazia um planejamento financeiro ao longo do período, e não tinha uma previsão de gastos e não estabelecia projetos para poder crescer, né? E tudo começa, pessoal, com o controle do fluxo de caixa, tá? Então, para isso, hoje nós vamos falar sobre o fluxo de caixa, o que é, para que serve e como utilizar o fluxo de caixa, tá bom? Então vamos lá. Afinal, o que é o fluxo de caixa, hein? Você consegue entender, quando a gente fala assim, fluxo de caixa, parece ser algo tão complexo, né? Para quem não tem um conhecimento aí na parte de administração. Gente, fluxo, o que é um fluxo, né? É um vai e vem, né, de caixa. E o que é o caixa? O caixa é a entrada e a saída de dinheiro, né? Então,
Então, o fluxo de caixa é o controle do fluxo do dinheiro que entra e o dinheiro que sai na sua empresa, tá bom? Então, pois bem, nas operações do dia a dia de uma empresa, a organização financeira é fundamental. A gente tem que ter essa organização financeira, né? E para isso o empresário conta com um instrumento básico de planejamento e controle financeiro, que é o fluxo de caixa, tá bom? Então, sim, o fluxo de caixa é um instrumento tanto para o planejamento quanto para o controle financeiro, tá? Então, o objetivo do fluxo de caixa é apurar e projetar o saldo disponível, né? Jazinho falou o que é o saldo disponível, para que exista sempre capital de giro para aplicação ou eventuais gastos, né? Então, o objetivo do fluxo de caixa é apurar e projetar o saldo disponível. O que é o saldo disponível, pessoal? É a diferença entre a sua receita e a despesa, ou seja, é a diferença entre o dinheiro que entra na sua empresa do dinheiro que sai da sua empresa, tá? Então, aquela diferença que sobrou ali no final do dia, no final de uma semana, no final de 15 dias, no final de 20 dias, no final de um mês, é o saldo do caixa, né? Então, esse saldo disponível é é o que deve ser apurado, tá bom? E projetado, tá, no fluxo de caixa. Beleza? Então vamos avançar um pouquinho. O que o fluxo de caixa tem que registrar, né? No fluxo de caixa tem que ser registrado todos os recebimentos, né? As vendas à vista e a prazo e o recebimento de duplicatas, entre outros. Então tudo que você receber, todo o dinheiro que você receber, tanto à vista quanto a prazo, você tem que controlar no seu fluxo de caixa, tá bom? Tem que também controlar, pessoal, todos os pagamentos, né? As compras à vista e a prazo, os pagamentos das duplicadas, né, dos boletos, pagamento das despesas e todos os pagamentos que você tiver na sua empresa tem que ser registrado lá no fluxo de caixa, tá bom? E você também tem que registrar o que for previsto, né, de gasto. Então, até o último pagamento e recebimento conhecido ou o máximo de horizonte adequado às necessidades da empresa. Então, você precisa registrar o último pagamento ou recebimento, né, que você conhece ou o máximo de horizonte, ou seja, é o mais distante possível que você julgar ser necessário para você fazer o controle da sua empresa, tá bom? Então vamos lá. No início do preenchimento do fluxo de caixa, surgirão dificuldades para elaborar o controle, né? Muita gente, quando começa a fazer um fluxo de caixa que não tem um hábito de controlar, isso é sério, tá, pessoal? Muitos brasileiros, principalmente, não é uma cultura do brasileiro de controlar os gastos, né? Isso é uma questão de educação financeira e as pessoas ainda não criaram o hábito de controlar os gastos, tanto pessoal e das empresas também. Principalmente um microempreendedor, um empreendedor individual que está começando agora, que não aprendeu isso durante a sua vida, durante a sua infância, com seus pais, na sua família, que não teve uma boa base de educação financeira, tem dificuldade de fazer esses controles, tá? Então, é importantíssimo controlar todos os gastos, tá? Então, no início do preenchimento do fluxo de caixa, surgirão dificuldades para elaborar o controle, mas em pouco tempo poderão ser sentidas a enorme ajuda e importância de tomar as decisões com base em previsões de entrada e saída dos recursos, do dinheiro. Então, gente, é comum, tá, a pessoa começar a fazer o controle de fluxo de caixa, achar difícil, achar cansativo. Ah, eu tenho que ficar controlando tudo que eu gasto. Então, eu gastei ali R$ 10 com um lanche para os meus funcionários, para minha balconista. Eu preciso controlar isso no fluxo de caixa. Eu tenho que chegar a esse nível. Eu preciso mesmo ficar controlando os meus gastos. Eu tenho que controlar todas as receitas. Ué, se eu estou conseguindo pagar minhas contas, não é suficiente? Não, pessoal, você precisa sim controlar tudo que você entra, tudo que entra e tudo que sai, tá bom? É importantíssimo. E com o tempo você vai ver, com o tempo essa missão aí vai ficando mais leve, tá? Parece ser muito difícil, parece ser muito pesado, mas com o tempo você vai percebendo que vai ficando mais fácil, tá bom? O fluxo de caixa pode ser elaborado manualmente, né, o que dá um pouco mais de trabalho, ou seja, antigamente, como é que as pessoas controlavam o fluxo de caixa nas empresas? Era através do caderninho, né? Era muito comum, as pessoas tinham um caderninho e anotavam tudo lá,
Pegava o caderninho, anotava todas as despesas, o que ele gastou, fez uma venda, ele anotava no caderninho. O importante é ter controle. Se você é adepto do caderninho, bom, maravilha, use o seu caderninho, mas não deixa de anotar, de controlar as suas receitas, as suas vendas e também de anotar o quanto você está gastando, né? Comprei um material, comprei matéria-prima, gastei com água, custo da empresa, ou seja, tudo que você gastar, que você tirar do dinheiro da empresa para poder comprar alguma coisa, você tem que controlar, tá? Muita gente controla isso em uma agenda ou em um caderno, né? Porém, será muito mais fácil, organizado e ágil se for automatizado, por meio de uma planilha eletrônica ou de um programa de gestão, ou um software, né? Muita gente já gosta de ir por um software. Quando eu vou ensinar uma pessoa que não tem um hábito de fazer um controle financeiro, primeiro eu gosto de ensinar essa pessoa a usar uma planilha, né? Por quê? Porque eu acredito que as pessoas precisam entender o processo, como funciona esse controle. Depois que que ela consegue dominar o processo, entender, incutir, internalizar o porquê de fazer esse controle através de uma planilha, aí a gente faz a automatização. Né? A automatização é usar um software, um sistema de computador que a pessoa já consegue lançar os dados lá e esse software já gera relatórios automáticos, tá bom? Então vamos avançar mais um pouquinho, tá? Quais são, enfim, os benefícios do fluxo de caixa? Vamos discutir aqui os benefícios, né? Ao elaborar o fluxo de caixa, o empresário terá uma visão do presente e do futuro. É uma excelente ferramenta para avaliar a disponibilidade de caixa e a liquidez da empresa. O que é liquidez? Você sabe o que é liquidez? Pessoal, liquidez é a capacidade que você tem de transformar algo em dinheiro. Então, por exemplo, se você é uma empresa que tem muito dinheiro disponível e ela tem esse dinheiro para poder movimentar, ela tem alta liquidez. Se você, por exemplo, pega o dinheiro, o investimento, tudo que ela ganhou e compra um imóvel, né, você vai lá, vamos supor que você tem 100 mil reais, você pega esses 100 mil reais que você tem e coloca ele, você compra um imóvel, fala assim, eu vou investir, vou comprar um imóvel. Aí você foi lá, montou o seu imóvel. O que significa isso? Beleza, você tem um investimento de 100 mil reais, você tem 100 mil reais. Mas se você precisar, por exemplo, desse dinheiro imediato, você não vai conseguir ter esse dinheiro imediatamente. Por quê? Porque o seu dinheiro está no imóvel. E você não consegue vender o imóvel do dia para a noite. Você pode até vender, mas é muito mais difícil você ter esse dinheiro disponível do que se seu dinheiro tiver, por exemplo, numa conta corrente. Né? Então, se o dinheiro está ali livre na sua conta corrente, significa que você tem alta liquidez, você tem muita liquidez. Então, a liquidez é a capacidade de transformar um recurso, um valor, num dinheiro rápido, né? Para você poder usar num curto intervalo, tá bom? Então, é uma excelente ferramenta para avaliar a disponibilidade de caixa e a liquidez da empresa. Com essa tranquilidade, o empreendedor pode antecipar algumas decisões importantes, como, por exemplo, quais são as decisões importantes que o empreendedor pode antecipar com o controle, a elaboração do fluxo de caixa. Redução de despesas sem um comprometimento do lucro. Né? Se você controla bem, se você sabe quanto está entrando na sua empresa, quanto está saindo, e você vai acompanhando constantemente o saldo da sua empresa, você consegue fazer uma redução das despesas sem comprometer o lucro. Você não precisa comprometer o lucro, porque você está ali com dinheiro disponível para você poder usar quando precisar, tá bem? Você também pode fazer um planejamento de investimentos, porque você sabe quanto tem disponível e você consegue também ter uma noção de quanto a sua empresa gasta ao longo do tempo. Né? Então, quando você passa a ter um controle, você passa a ter a informação para você saber exatamente quanto que você gasta ao longo do tempo, ao longo do mês inteiro, janeiro, fevereiro, março, abril, você consegue fazer um planejamento tanto de gastos quanto de investimento, tá? E você também consegue fazer, caso você precise fazer um investimento, ou você não está passando por um momento muito fácil, você consegue fazer um planejamento de solicitação de empréstimo. Né? Com o fluxo de caixa, você consegue ter essa visão, até antecipada, porque você consegue fazer uma previsão. Você tem um controle e com isso você consegue fazer um planejamento, tanto de investimento, caso você esteja no saldo positivo, você esteja com dinheiro sobrando, quanto para fazer uma solicitação de empréstimo.
você consegue fazer uma previsão. Se o seu fluxo de caixa está ficando muito vermelho e você sabe que tem novas contas já entrando no outro mês, que você já controla isso antecipadamente através de uma planilha, você fala, opa, vou me antecipar e vou pegar um empréstimo, tá bom? E você também consegue fazer uma negociação, você consegue tomar decisões importantes em relação à negociação para uma dilação de prazo com fornecedores. Tá? Isso é muito importante, gente. Você começa a ter, quando você tem controle das informações da sua empresa e você sabe exatamente como ela se comporta ao longo do tempo em relação às finanças, quanto entra, quanto sai, você passa e você domina bem essas informações, você passa a ter poder de barganha. Tá? Eu já fiz um vídeo, eu vou colocar esse vídeo aqui, eu vou colocar um linkzinho nesse vídeo para você poder entrar lá e ver esse vídeo que eu falei sobre o poder de barganha, tá bom? Então, poder de barganha é muito importante para você que é empresário, para você que é empreendedor. Você precisa ter informações para você ter poder de barganha. Poder de barganha é o poder que você tem de negociar, né? Qual é a força que você tem para negociar com alguém. Então, se você tem informações, você consegue negociar com o fornecedor. Olha, eu sei que vai entrar um dinheiro daqui 15 dias, eu sei que vai entrar daqui 30 dias. Então, faz o seguinte, segura mais esse cheque, segura mais esse pagamento para mim por mais 10 dias, por mais 15 dias, tá bom? Então fica fácil para você fazer uma negociação, porque você tem informação, você consegue fazer uma previsão de gasto e de recebimento também, tá bom? Então, pessoal, a estrutura do fluxo de caixa, como é que funciona a estrutura, né? Como é que eu estruturo o fluxo de caixa? Então, a estrutura do fluxo de caixa depende da natureza da empresa e também da necessidade dos gestores. O que significa isso? Né? O que significa a natureza da empresa? Bem, se você está falando de uma empresa grande, você precisa ter um fluxo de caixa, você vai ter um fluxo de caixa muito grande, você vai ter que estruturar isso através de um software. Mas se você é uma empresa pequena, você está começando agora, você acha que você não tem dinheiro para fazer investimento, por exemplo, num software, eu tenho como controlar isso no papel? Bem, se você movimenta pouco, se você tem poucos lançamentos, você consegue fazer esse controle manualmente. Tá? Você pode fazer isso através de um caderno ou pode fazer uma planilha no Excel, né? Uma planilha no computador, de maneira fácil, você controla isso. Tá? E as necessidades dos gestores. Tem empresa que é muito bem estruturada, que é uma empresa grande, que ela é dividida por departamentos. Então, cada chefe de departamento, cada setor precisa ter algumas informações. E você pode gerar o fluxo de caixa de acordo com a necessidade de cada gestor de área, tá bom? Por exemplo, uma pessoa que tem uma pequena empresa também, que ela só tem ela e, por exemplo, é um homem ou uma mulher, um casal que trabalha nessa empresa. Não tem outras saídas, não tem outras pessoas que controlam isso, não tem outras pessoas que têm acesso ao dinheiro. Então, o que significa isso? Que é fácil de você ter o controle das informações, então você precisa de um controle de caixa mais simples, né? Sem muito detalhe. Então é possível fazer isso, tá? Então depende tanto da natureza da empresa, como também da necessidade dos gestores, das pessoas que precisam das informações, tá bom? O resultado do fluxo de caixa, o que é? O resultado é o saldo disponível. Né? O que significa o saldo disponível? É o dinheiro que está lá no banco, tá o dinheiro que tem no seu caixa da sua empresa, quanto sobrou do dia. Então, o saldo disponível é o quê? É o resultado do fluxo de caixa, tá bom? E como é que a gente apura esse resultado, esse resultado no fluxo de caixa? É a diferença entre o total dos valores dos recebimentos e pagamentos efetivamente realizados em uma determinada data ou um período, ou seja, é a diferença entre o que você recebe e o que você paga, entre o que entra e o que sai, tá bom? Então o saldo é isso. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Mas, Jerônimo, como é que funciona saldo negativo? Como que eu vou apresentar saldo negativo? Pessoal, é o seguinte, se você tem um cheque especial, por exemplo, você já tinha um cheque especial disponível lá. Digamos que você entrou R$ 100 hoje de venda. Você está lá, entrou R$ 100 de venda. E você gastou 150. Se você gastou 150, você tirou 50 de algum lugar. Mas você tirou, por exemplo, de um cheque especial. Que o cheque especial é um empréstimo, ou seja, está disponível ali para você, mas é um empréstimo, é uma garantia que o banco está te dando. E isso vai te cobrar, ele vai te cobrar esse valor no futuro, né? No cheque especial, no caso, são 30 dias, ele vai te cobrar uma taxa de juros por isso, para você ter usado aquele valor. Ou seja, se você entrou só R$ 100 e você gastou 150, significa que você tinha uma fonte de investimento. Alguém estava te financiando, né? E nesse caso, quem está te financiando é o cheque especial. Tá? Cuidado com isso. Então, é possível ter um saldo negativo? Sim, é possível ter um saldo negativo, tá bom? O saldo é a diferença entre o que entra e o que sai. Se sair mais do que entrou, então o saldo vai ser negativo. Se sair mais, se entrar mais do que saiu, então o saldo vai ser positivo, tá bom?
Então, o saldo final do fechamento de caixa deve corresponder ao valor dos recursos disponíveis no caixa da empresa ou depositados em conta corrente, beleza? Então, o saldo é o que sobra, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu espero ter ajudado. Tá? Se você não controla o seu fluxo de caixa, não faz uma boa gestão financeira, pessoal, coloca a mão na consciência, começa a repensar como você está fazendo a gestão da sua empresa, tá? É muito sério, muitas empresas quebram porque não fazem o controle financeiro. Então, pessoal, por gentileza, avalie a sua empresa, verifica se você faz o fluxo de caixa, tenta montar. Depois eu vou fazer vídeos explicando como monta fluxo de caixa. Se você quiser mais informação, posta aí no vídeo, tá? No final do vídeo, na descrição aí, faz o seu comentário, faz a sua pergunta, manda a sua sugestão do que você quer saber. Depois eu vou fazer mais vídeos sobre fluxo de caixa com informações mais específicas, tá bom? Mais aprofundadas, mas inicialmente é isso. Eu queria dizer para você a importância do fluxo de caixa, o que é e para que serve, tá bom? Eu espero ter ajudado, tá? Fique comigo, vem, compartilhe esse vídeo com quem você acha importante. Não se esqueça de se inscrever, vai lá, ativa as notificações também, faça o seu comentário e compartilhe com aquele amigo, aquele empreendedor que você acha que ele está tendo dificuldade de fazer um controle de fluxo de caixa, que ele está com dificuldade na empresa dele, e ele precisa aprender, ele precisa ter informações para poder desenvolver bem sua empresa, tá bom? E qualquer coisa estou à disposição, tá? Siga-nos nas redes sociais e pode nos acionar aí para qualquer coisa, tá bom? Pessoal, muito obrigado, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.